alunos, tudo bom? Bem, a gente vai falar sobre cálculos trigonométricos, né? Que a gente tem trabalhado a trigonometria, três, gono, ângulo e metria, medida. Então, a trigonometria trabalha com a obtenção de medidas de forma indireta. Há pelo menos 6 figuras trigonométricas importantes já vistas os seus conceitos em sala de aula: seno, cosseno, tangente, secante, cossecante e cotangente, né? Em princípio, a gente está analisando no triângulo retângulo, mas a posteriori, ou no futuro, iremos trabalhar no ciclo trigonométrico. O que é que vem a ser o ciclo trigonométrico que a gente ainda não estudou? É a junção de um círculo, uma circunferência, melhor dizendo, com o centro dela centrada no centro de um plano cartesiano. Aí a gente consegue analisar através do raio se movimentando sobre ele, né? E percorrendo assim os seus 360 graus. Lembrando que no triângulo estamos limitados a 180 graus, ok? Então o que é que a questão pede? Temos duas questões aqui, onde a primeira tem um triângulo aqui retângulo, com as medidas 15 de hipotenusa, 9 e 12 de catetos. E no segundo caso, um triângulo com catetos 2 e 4, cuja medida da hipotenusa está na forma de x, então nos pede para calcular. Na primeira questão, a gente vai relembrar esses 6 conceitos que eu falei. Por exemplo, temos aqui o ângulo alfa, o ângulo beta, e aqui onde tem 90 graus a gente poderia usar uma outra letra grega, como a letra delta, por exemplo, né? Delta maiúsculo, eu vou usar o delta minúsculo, né? Que é melhor. E aí a gente vai pedir que você calcule aí o que? Encontre o que? O seno de beta. Qual o conceito de seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. Logo, qual é o cateto que se opõe a beta? 12, né? E a hipotenusa vale quanto? 15. Como esses dois... Agora vamos simplificar, né? 12 por 3 dá 4. E 15 por 3 dá 5. E assim encontramos. Seno de alfa. Onde é que está o ângulo alfa? Aqui. Onde está o cateto oposto? Aqui. Onde está a hipotenusa? Aqui. Então 9 sobre 15. Simplificando por 3, temos 3 quintos. Agora o cosseno de beta. Onde é que está beta? Aqui. Qual o conceito de cosseno? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Adjacente é sinônimo da palavra vizinho. Qual é o cateto que é vizinho a beta? Não é o 9? Então é 9 sobre 15. Simplificando, 3 quintos. E agora cosseno de alfa. Alfa está aqui. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Então 12 sobre 15. Simplificando por 3, temos 4 quintos. Note que o seno de beta corresponde ao cosseno de alfa, né? Note que o seno de alfa corresponde ao cosseno de beta. Por que isso acontece? Porque a soma dos 3 ângulos internos de um triângulo é 180 graus, na geometria de Euclides ou euclidiana, aqui é 90. Então quer dizer que beta somado a alfa vale 90 graus. Então, em matemática a gente chama isso de ângulos complementares, né? Temos 3 palavrinhas. Quando a soma dos ângulos dá 90 graus, a gente usa a palavra complementar. Então, eles são ângulos complementares. Por isso que na tabela trigonométrica que você encontra as 3 figuras principais, seno, cosseno e tangente, lá na página 35 do nosso livro, você tem lá seno de 1 grau. Seno de 1 grau vai ser igual ao cosseno de quanto? De 89. Né? Porque 89 mais 1, 90 graus, eles são complementares. E se eu quiser o seno de 27 graus, eu tenho que pensar no cosseno como 90 graus menos 27, o que dará 63 graus. Logo, o seno de 27 graus é igual ao cosseno de 67, porque eles são complementares. Fica a dica. Ainda na primeira questão, nos é pedido também a tangente, a secante, a cossecante e a cotangente. Então vamos lá, né? Tangente, qual o conceito de tangente? Seno sobre cosseno, ou cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de beta. Beta está aqui. Qual o cateto que se opõe a beta? 12. Qual o cateto adjacente a beta? 9. Então o cateto oposto é 12 em relação a beta, né? E o adjacente é 9. Já em relação a alfa, o oposto é 9. E o adjacente é 12. Ok? Simplificando por 3, temos aqui então
12 por 3 dá 4, 4 por 3 dá 3. Aqui por 3, 3 sobre 4. Né? Ok? E ali ainda temos a secante de beta, e aqui seria secante de alfa. Vamos corrigir aqui, né? Secante de alfa. Então, qual é o conceito de secante? Se você lembrar o conceito, você resolve rapidinho. Secante é a função inversa do cosseno. Então, se eu olho para o cosseno de beta e deu 3/5, a secante é 5 sobre 3, é o inverso, ok? Simples assim, 5/3. Secante de alfa. Secante é o inverso do cosseno. Se o cosseno de alfa deu 4/5, é porque a secante é 5/4. Ok? E ainda lá, finalizando lá naquela quina, que eu vou rotacionar um pouquinho aqui o celular para a gente atingir a ponta de lá, e vocês conseguirem visualizar em casa depois no vídeo. Nos é requerido aqui a CSC, a cossecante, né? Cossecante de beta. Cossecante, qual o conceito? Inversa do seno. Então basta eu olhar o seno de beta quanto foi. Foi 4/5. Então a cossecante será o inverso, 5/4. Mesma coisa, cossecante de alfa. Cossecante é inversa do seno. Se o seno deu 3/5, a cossecante vai dar 5/3. Cotangente, teoria sobre cotangente, inversa da tangente. Tangente de beta, cotangente de beta, eu olho a tangente de beta. Se a tangente de beta foi 4/3, significa dizer que a cotangente será o inverso, ou seja, 3/4. Ok? Cotangente de alfa. Se a tangente de alfa foi 3/4, é porque a cotangente é 4/3. Viu? Rápido e direto. E assim a gente conseguiu resolver esse primeiro exercício. O segundo, no triângulo ABC, esse segundo aqui, encontrar a primeira medida x. A gente vê que x aqui ocupa a posição da hipotenusa, concorda comigo? Você concorda que x ocupa a posição da hipotenusa? E aí nós temos o que? O teorema de Pitágoras. Vale lembrar que na atividade que eu passei, há um vídeo chamado O Legado de Pitágoras. E nesse vídeo é mostrado uma tabuazinha de argila ali, que data de 3.700 anos atrás. Ou seja, mais ou menos 1.700 anos antes de Pitágoras. E o que é que está escrito na tabuazinha de argila em escrita cuneiforme suméria? Estão escritos numerais na língua babilônica, né? E esses numerais designam que os 3 lados de um triângulo retângulo. Ou seja, mais de 1.000 anos antes de Pitágoras formular sua teoria, os sumérios, os babilônios já utilizavam. Fica lá na atividade para você ler. Não esqueça que antes da paralisação, Itamar havia gravado também 2 vídeos. Sei que eles estão longos, mas eles estão ali, estou ali resolvendo questões da lista que eu passei para vocês, lembra? E agora estou fazendo um terceiro vídeo aqui para tirar dúvidas. Vamos lá. Fora as aulas em sala de aula, né? Então agora, a gente, utilizando o teorema de Pitágoras, nós iremos então calcular o valor de x. X aqui equivale à hipotenusa, e Pitágoras diz que ela ao quadrado corresponde à soma dos outros 2 lados menores, chamados catetos, ambos ao quadrado. Ou seja, a área, né? Então, x ao quadrado é igual a 2 ao quadrado 4 e 4 ao quadrado 16, o que resulta 20. Logo, x é igual a raiz quadrada de 20. 20 é a mesma coisa que 4 vezes 5, né? Então, a raiz quadrada de 4 é 2 e 5, como não está ao quadrado, fica dentro da raiz. Está aí o valor que a gente procurou de x, 2 raiz de 5. Não foi dada a unidade de medida, mas a gente sabe que é alguma unidade de medida. A gente geralmente coloca U.C, né? Unidade de comprimento, ok? Agora, diante das 3 medidas que temos, nos é pedido, nesse triângulo ABC, encontrar de novo as 6 figuras trigonométricas. Então, vamos lá? Seno de θ. Θ está aqui. Qual o conceito de seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. Quanto vale o cateto oposto? 2. Quanto vale a hipotenusa? 2 raiz de 5. 2 com 2 a gente corta, então simplifica, né? Então fica 1 sobre raiz de 5. Toda vez que nós temos um radical no denominador,
existe uma propriedade chamada racionalização, que é tirar esse radical do denominador. A gente faz como? Se a raiz aqui é de índice par, quadrada, 2, a gente pode multiplicar esse denominador por outra raiz de 5, né? Automaticamente, se eu invento essa multiplicação, em cima também tem que ser feita a mesma coisa. Então fica 1 raiz de 5, né? 1 sobre raiz de 5. Então fica 1 vezes raiz de 5 sobre raiz de 5. O que vai dar raiz de 5 sobre raiz de 25, que dá 5. E quando a gente consegue tirar o radical, então, do denominador, isso se chama racionalização. Cuidado para não confundir com radiciação, que é o nome da conta, né? Aritmética. Racionalização não é a conta, mas o processo de retirar um radical do denominador. Isso se chama racionalizar a conta, daí o nome racionalização. Lembra que todo número racional é escrito na forma fracionária? Pois é. Então, quando você consegue retirar o radical do denominador, esse processo é concluído, chamado racionalização. O fizemos ali. Aritmética básica. Ah, eu não lembro disso. Vá revisar, ok? Geralmente é dado no 9º ano, temos aulas do YouTube e em sala de aula você pode me perguntar também que eu tiro dúvidas. Vamos lá. Seno de gama, né? Gama está aqui. Seno é cateto oposto. O cateto oposto é 4. Sobre a hipotenusa, 2 raiz de 5. Mesmo procedimento. Tanto 4 quanto 2 podem ser simplificáveis por 2. Em cima dá 2, embaixo fica a raiz de 5. Multiplicando ambos por raiz de 5, você já sabe o procedimento, vai dar 2 raiz de 5 sobre 5, né? Que raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz quadrada de 25. Qual é o número que é o quadrado da 25? 5. Cosseno de θ. Θ está aqui. Qual o conceito de cosseno? Cateto adjacente. Qual é o lado que está adjacente a θ? 4, né? Então, 4 sobre a hipotenusa. Ou seja, o cosseno de θ é o seno de gama, né? A gente já viu isso, porque são ângulos complementares. Mas vamos fechar a conta, né? Simplificando, dá 2 sobre raiz de 5. E no final, 2 raiz de 5 sobre 5. Cosseno de gama. O cosseno de gama vai ser igual ao seno de quê? Exatamente, seno de θ, né? Que eles são ângulos complementares, mas vamos fazer a conta. Olha para gama, tá aqui. Cateto adjacente a gama, 2. Qual o conceito de cosseno? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Hipotenusa está aqui, 2 raiz de 5. Simplificando por 2, teremos 1 sobre raiz de 5. Racionalizando, teremos raiz de 5 sobre 5. Agora, tangente de θ. Qual o conceito de tangente? Θ está aqui. Qual o conceito de tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, tangente de θ, o cateto oposto é 2. Θ está aqui, o cateto oposto está aqui. E o adjacente está aqui. 2 sobre 4 é o mesmo que 1 sobre 2. Tangente de gama. Tangente de gama. Cateto oposto em relação a gama é o 4. E o cateto adjacente em relação ao gama é o 2. Resultado, 2. Agora, aqueles 3 conceitos que são as funções inversas, né, que a gente já viu. Secante, cossecante, cotangente. Vamos ver ali. Vamos rotacionar para você enxergar melhor ali. Ó. Pronto. Então, vamos ver ali os conceitos. Queremos a secante de θ, a secante de gama. Aqui queremos a cossecante de alfa e a cossecante de gama, a cotangente de θ e a cotangente de gama. Lembrando que secante é o inverso do cosseno, se aqui é pedido secante de θ, o inverso do cosseno de θ deu 2 raiz de 5 sobre 5. Então a secante vai ser 5 sobre 2 raiz de 5, né? Ok? Racionalizando vezes raiz de 5, né? Vezes raiz de 5, para tirar do denominador, teremos 5 raiz de 5 sobre raiz de 5 vezes raiz de 5 dá 5 e 2 vezes 5 dá 10. 5 por 10 são simplificáveis por 5, então isso vai dar raiz de 5 sobre 5. É a secante. Certo? É claro como o cristal, né? Ok? A secante de θ é o inverso do cosseno, né? Inverso do cosseno. Ok? Se o cosseno de θ deu 2 raiz de 5 sobre 5, veja que a secante deu raiz de 5 sobre 5. Diferente, né? Que é o inverso.
Secante de gama é o inverso do cosseno. Se o cosseno de gama deu 5 sobre raiz de 5, é porque a secante vai dar 5 sobre raiz de 5. Simplificando, racionalizando, né, com a raiz de 5, nós teremos 5 raiz de 5 sobre raiz de 25, que é 5. Simplificando 5 por 5, teremos a raiz de 5. Cossecante de θ. Cossecante é o inverso do seno. Se o seno de θ foi 1 sobre 2, a cossecante é 2 sobre 1, que dá 2. Cossecante de gama. Se seno de gama foi 2 raiz de 5 sobre 5, a cossecante será 5 sobre 2 raiz de 5, né? 5 sobre 2 raiz de 5. Racionalizando por raiz de 5, né? Teremos aqui 5 raiz de 5 sobre 2 vezes 5, 10. Simplificando, vai dar raiz de 5 sobre 2. Né? Cotangente de θ. Se a tangente de θ foi 1 sobre 2, a cotangente é 2 sobre 1, né? Que dá 2. Se a tangente de gama foi 2, que é o mesmo que 2 sobre 1, a cotangente de gama será 1 sobre 2. E aí a gente finaliza o vídeo, né, mostrando para vocês aí com duas questões que fizemos, né? Vou dar um zoom aí, né, para retornar os triângulos, ok? A mim também, né, essa imagem linda que você está vendo, né, os dois triângulos e o cálculo feito, ok? Espero então que tenha ajudado vocês. Um abraço.